Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistiu esse vídeo. Aqui estamos eu e a Camila para mais uma edição do Boteco Aromático. Nós vamos iniciar hoje a discussão da série Adolescência, que está na Netflix. É uma série que estreou esse ano, né, a sua exibição, e que está aí arrasando quarteirões, assim, em termos de audiência. E que eu acho que fala de temas muito atuais e muito perturbadores, para lá de ser dos motivos óbvios, digamos assim, né? Então, eu vou dar um panorama, então, digamos assim, é bom deixar um disclaimer aqui, né? Porque nunca se sabe quem vai assistir. Gente, as discussões do Boteco todas têm spoilers, porque não é possível fazer análise de personagem, de enredo, e você propor uma terapia sem isso, tá? Essa discussão será feita em duas partes. 2 primeiros capítulos hoje e os 2 últimos no dia 24 de maio. Então, se você tem alguma questão com spoiler, eu sugiro que você não assista o de hoje e só veja ou participe no dia 24. Até porque os 2 primeiros capítulos, eles não são, digamos assim, como a série ela tem uma proposta de trabalhar com plano sequência, então a câmera é alguém que vai se guiando ali, passeando pelo ambiente, aí você tem uma perspectiva da história, né? Você tem uma perspectiva de tempo e espaço praticamente sem cortes, né? Inclusive, eu acho que é admirável isso, em alguns momentos que você quase não vê transição ali, né? A transição é ali bastante natural. Então, então, os 2 primeiros episódios, o primeiro vai se centrar basicamente na delegacia, quando o Jamie é preso e começa o interrogatório dele. E o segundo episódio, ele se centra na escola onde ele estuda, quando a polícia vai fazer uma investigação lá, colher depoimentos, né? Terceiro e quarto, não sei, porque não vi ainda. Então, assim, é uma discussão parcial, que vai levar em conta esses 2 episódios unicamente. Então, muito da história que não vai ser revelado, até porque eu nunca vi, a Camila comentou comigo que viu, né? Mas, né, aí vai ter uma outra visão aqui, que é diferente você assistir 2 do que assistir 4, né? Então, a gente vai fazer tentar estabelecer um recorte aqui no que for possível, né? É o tipo de história, assim, que já mexe muito com a gente, porque é um crime de assassinato aparentemente cometido por um jovem de 13 anos. Só isso já é motivo suficiente para a gente ficar chocado, né? Mas eu acho que o principal da série, que eu acho que está mobilizando discussões grandes, né, que pode mobilizar discussões grandes, é porque é praticamente um retrato do nosso cotidiano, nu e cru, a partir de um fato limite, né? E que aí a gente vai vendo os desdobramentos. Então, eu acho que essa questão deles pegarem um plano sequência não é à toa, porque a gente já é uma oportunidade da gente fazer uma imersão ali, a gente vai ali no fluxo, né? Então, você não tem muito tempo de pensar muita coisa, a não ser que você esteja um olhar ali mais treinado para ir captando, né? O primeiro episódio, ele começa lá com o... Vamos chamar de delegado, né? Eles falam officer, mas né, para a gente seria o equivalente ao delegado do caso, que eu não lembro o nome. Camila, eu vou precisar do seu apoio para nomes, porque às vezes eu sou péssima. Tá? 2. Então, assim, tem um policial que é responsável pelo caso e começa o episódio com o quê? Ele escutando uma mensagem do filho, falando para ele: pai, eu não estou bem, né? Estou com dor de barriga, eu posso não ir à escola? E aí o pai, né? Aí não, por enquanto não é policial. Ele está na viatura dele, não está digamos assim, atuando como policial ali.
E aí o pai vira e fala, ele só mandou essa mensagem para mim porque ele sabe que eu sou molenga. Para mim, isso já dá uma série de elementos aí para a gente comentar, até porque eu acho que a série, digamos assim, o principal foco de discussão é justamente essas relações familiares, essas relações de pai e filho. É claro que aqui não se trata de cobrar em demasia ou entrar, digamos assim, numa coisa muito freudiana, chando, tipo, porque a culpa é do pai, porque a culpa é da mãe. Não é isso. Mas acho que a questão é de uma certa omissão dos adultos em serem adultos na criação dos jovens, né? E aí você só capta essas coisas nas pequenas coisas que estão acontecendo, porque o que você vê ali, apesar de ser um fato limite, né? É um assassinato, tem tensão, né? Aí depois parte para uma cena que esses policiais entrando nessa casa, buscando esse jovem que está lá dormindo, a família toda dormindo, sem entender nada, né? E aí eu quero lançar um outro ponto interessante de perspectiva, que é o delegado que está conduzindo o caso é um homem negro. O principal acusado é um menino branco, de classe média. Isso para brasileiro, para fazer análise, é maravilhoso, né? Porque assim, gente, uma das primeiras coisas que me veio foi nossa política, assim, e aí tudo isso acontecendo num país desenvolvido, numa Inglaterra, né? Então aí já marca um monte de coisa também, né? Então você pensa, para isso, pensa, Brasil, São Paulo, Polícia Militar de São Paulo, vai para um barraco com uma família negra. E o policial, né, às vezes é branco, às vezes é negro, mas, digamos assim, a truculência, o nível de truculência é a mesma. Não ia só ser um arrombamento e pegar a criancinha né, digamos assim, bagunçar com a casa, que nem aconteceu com o nosso jovem. Não ia Sim. ser isso, tá? Então, até isso coloca a gente para pensar. Então, temos né, essa abertura com esse pai, né, com esse policial que é pai, tendo um pequeno momento ali, tipo, o que eu vou fazer com meu filho, porque, né, não sei se ele está mentindo, se ele está falando a verdade, e aí depois pula para essa coisa espetacular, chocante, acho que não deixa de ser chocante, mas existe um recorte de raça, de socioeconômico que pode ser pensado nessa questão dessa batida para capturar. E depois eles até justificam que não, porque em caso de assassinato é padrão fazer isso, né? O delegado se chama Luke. O delegado se chama Luke. Eu vou precisar de ajuda dos universitários para falar nome, porque, tipo, um ou outro eu gravei. Então eu Eu vou. deixei aqui no Google Isso, cola aí, aberto Camila, o porque elenco. eu não vou conseguir colar aqui agora, eu só vou conseguir Eu relatar também um não pouquinho da lembro o história. nome. Então aí temos, né, toda uma questão assim. Se deixar no chat ajuda? É que eu não vou olhar o chat. Tá. Eu vou discutir aqui. Então, tipo, é mais fácil falar na hora e vamos lá. A gente se entende aqui. Até porque também é uma história grande com muitos personagens, mas a gente não vai falar de todos aqui. A gente vai falar dos personagens que vão tendo alguma visibilidade maior, né? Então, temos uns 10 minutos bastante impactantes com essa entrada da polícia na casa, faz revista, pega um moleque, né, leva para a delegacia, né, toca a família para a delegacia, né, uma série de formalidades são ali, a gente vê o tempo todo, né, então, o primeiro episódio, ele é meio que sobre isso, né? Se eu fosse definir o que é o primeiro episódio, eu chamaria ele de polícia.
porque ele basicamente se passa na delegacia e a gente vê ali toda uma situação de horas em que uma pessoa é capturada, tem que prestar um depoimento, tem que fazer exame de corpo de delito, conhece o seu advogado, como ele é menor, ele tem que tomar ali uma série de decisões, os pais também, né, em que medida de ter um representante para acompanhar essas formalidades perante a polícia, afinal de contas, a gente está falando de polícia de um país desenvolvido, a princípio, né, mas é claro que entende-se que é um procedimento padrão, assim, para preservar direitos, né? Então, não é tentar tornar uma investigação, assim, minimamente imparcial, só que as emoções vazam ali, né? Porque, né, é um drama familiar, né? E digamos assim, a família, ela tá no mesmo pé que a gente, né? De que a gente sabe que cometeu um assassinato, mas daí as informações desse crime, elas vão ser soltadas aos poucos, assim, conforme vai tendo contato com o advogado chegou, não sabia nada, e é um advogado que foi indicado pela própria polícia, que é uma situação de emergência, né? Eles não tinham ninguém, assim, que eles pudessem acionar naquele momento, né? E acho que fora isso, né? Fora essa coisa, né? Desses passeios que são feitos, né? Que mostra muita tensão ali, né? Uma tensão, a princípio, de a gente não saber direito o que está acontecendo, né? Porque a polícia é a que detém todas as informações até então, né? A família, a princípio, não sabe de nada. E o menino, pelo que a gente vê, ele se comporta como uma pessoa inocente. Como se ele não soubesse, né? E realmente não sabe, até que o delegado, a parceira dele, toma um depoimento com o pai, com o advogado, e aí sim é revelado a identidade, né? E até bastante engraçado que tem uma hora que ele pergunta, né? Tipo, acho que quem, né? Porque eles chegaram acusando eles de terem matado alguém, né? E aí eles começam a mostrar uma série de fotos, né? De Instagram, né? Então você percebe ao longo do depoimento, assim, uma coisa meio de cair o queixo, né? Porque o crime foi praticamente na noite anterior e ele já tinha uma série de elementos materiais, assim, né? Para comprovar a autoria, né? Então, um monte de foto de redes sociais, né? Principalmente Instagram. Então, mostrando foto dos amigos dele, mostra a foto dessa moça que foi assassinada, alguma conversa ali para eles tentarem entender o contexto. E, basicamente, o delegado, ele quer, né, ele não tem dúvidas de que foi o menino que cometeu o crime, mas ele quer saber a motivação. A motivação ali não fica clara para o delegado. É isso o tempo todo que ele busca, né? É difícil dizer ali a posição do menino, porque se a gente for olhar o que acontece no primeiro episódio, ele está ali imerso numa situação de polícia, que eu acho que é uma coisa que, se a gente é acusado de alguma coisa, é uma coisa completamente nova, mas para um jovem ali deve ser pior ainda, né? No sentido ali de como ele se defende, né? O que ele faz, porque é uma coisa que, assim, tipo, né? Uma declaração para a polícia, para a justiça, ela tem consequências, né? Então, tem toda aquela questão de instrução com o advogado, né? Do que pode falar, né? Do que não pode falar. Mas é claro que num depoimento você não pode simplesmente se calar de tudo. Principalmente porque, na situação dele especificamente, a polícia, no primeiro interrogatório, já mostra que tem ali muitos elementos que comprometem o menino. Então, ele não poderia ficar simplesmente em silêncio, né? E aí a gente tem a situação de que o pai, né, eu acho que ali
talvez a gente veja com mais clareza, né, os pais, mas principalmente o pai, porque o pai ele está ali como representante legal do menino, e como representante legal ele tem que acompanhar tudo do menino enquanto ele está ali na delegacia, então ele acompanha os exames que tem que fazer no menino, ele acompanha o depoimento, então não é uma posição fácil, né? E ele não pode simplesmente falar tudo pelo filho, né? O filho, ele tem ali algum protagonismo, mas o pai tem que dar ali uma retaguarda importante, né? Então, acho que esse primeiro capítulo, né, ele tem essa tensão desse começo mesmo, né, em que a gente é mergulhado para alguma coisa em que a gente não tem ideia completa, né, de tudo, né? Então, né, digamos assim, até a polícia apresentar ali as evidências no primeiro depoimento, a princípio a gente pode acreditar que o menino ele é inocente, a gente pode presumir a inocência dele, né? Conforme vão aparecendo as evidências, né, a gente aí já fica mais questionável a sustentação, né? Tanto que o pai, antes do depoimento, eles tipo, não, só tem uma pergunta para você, né? Você não fez nada, né? Não fiz. Então tá. Então tá ali como pai apoiando, mas depois que vem tudo à tona e que parece que é tão evidente de que houve alguma coisa, de que realmente ele teve uma participação, né? Pelo menos é o que se pode presumir pelos elementos que a polícia está ali apresentando num primeiro momento, né? No primeiro interrogatório, o pai já desaba, né? Ele já vê que o buraco é mais embaixo, né? Então, o menino, que seria o centro, né, da série, né? Tanto que ele está ali no cartaz, não sei o quê. No primeiro episódio, você não tem como dizer muita coisa sobre ele, porque ele está ali reativo, né? Ele foi capturado da casa dele, tem que fazer uma série de ilegalidades ali, e ele não está ali o tempo todo sozinho, né? Os adultos, eles têm que estar ali porque é uma circunstância de que ele não responde completamente pelos próprios atos, né? Então, é difícil você dizer alguma coisa sobre ele, mesmo psicologicamente, alguma coisa assim, a não ser o fato de que ele está ali, sei lá, desesperado, tentando se defender, a família está ali tentando entender, né? A mãe está ali bastante chocada, perplexa. Acho que o pai talvez seja a pessoa que mais esteja em sofrimento, porque ele tem essa coisa desse papel que ele precisa desempenhar legalmente, porque é um crime, vai haver um processo, não sei o quê. E eu acho que o que a gente vê ali no primeiro episódio massivamente é realmente esse funcionamento de polícia mesmo, né? De como ela interage com as pessoas, né? Como tem essa questão tênue, digamos assim, de você conciliar legalidade com manter dignidade, da humanidade. Então, acho que você percebe muito isso, por exemplo, com a enfermeira, que tem que colher os elementos, né, do menino, e aí ela já fala, tipo, não gosto disso, e realmente deve ser uma situação muito, muito difícil, muito estressante, né? A posição do Luke também é interessante de você pensar, né? Tudo bem que a gente entende que talvez que ele tenha que sustentar uma certa dureza até para poder investigar, mas acho que você se questiona um pouco, né? Se precisa tudo isso, porque afinal de contas é uma criança, mas é isso, a gente não sabe, a gente não tem ali todas as informações, né? Naquele momento em que está se apresentando, como a gente está ali no fluxo do plano sequência, a gente vai sabendo das coisas conforme a gente vai se imergindo dentro daquele ambiente, vendo aquelas pessoas agindo e reagindo às coisas, né?
Então, no primeiro episódio, a gente tem esse... Não diga esse mistério, né? Porque, na verdade, assim, no Quem Matou Quem já tem um acusado já, mas a gente tenta saber que história é essa, Porchat, né? Então, que crime é esse? Que pessoa que é? Que circunstância que foi? Até É meio disso que se trata, né? até nesse primeiro episódio, assim, quando você está assistindo, você olha assim para o menino, você fala, meu, tá na cara, o menino é inocente, ele tá assustado, nervoso, e o pai tá ali do lado defendendo, ele é só uma criança, ele fala várias vezes isso, né? Pai e mãe E falam isso, né? exato, Pai e mãe exato. Eles falam isso. estavam ali desesperados, né? Que achavam que era um engano. E a gente assistindo naquela velocidade ali, no início você fala, "Pô, realmente tem alguma coisa errada aí, né?" Mas ainda é no primeiro episódio que ele coloca as provas na mesa, né? Sim, ali vão se Então, aí colocando, quando ele tipo, né? As coloca, conversas, né? As provas de toque câmera de vídeo, segurança, de onde ele estava, em que horas ele isso, estava. Então, assim, quando é feito o depoimento, a polícia já tem mais ou menos clara uma versão do que aconteceu. Então, por isso que o menino não podia levar a ferro e fogo a estratégia lá do advogado de falar, tipo, no comments, não tinha como é, não comentar sobre alguma coisa, porque já tinha alguns elementos, né? Eles já tinham feito uma exato. investigação que eu considero até uma certa profundidade, assim, né? Imaginando que o crime aconteceu na noite passada, né? Tipo, é uma coisa surpreendente até para o nosso nível de polícia, né? Sim, Mas, então por isso que eu acho que como eu propus, né, esse primeiro episódio ele pode ser chamado de Polícia por causa disso, porque você pensa em como é essa instituição, como ela funciona, como ela é complexa, o quanto as pessoas são atingidas quando elas estão ali envolvidas, né? E essa contradição, digamos assim, né? Entre você estar ali numa instituição, né? Você ter que cumprir um papel. Então, a gente falou da primeira cena lá do policial, que ele está ali de pai, mas ele está no meio de uma viatura e daqui a pouco ele vai arrombar a casa para pegar um criminoso, né? E ao mesmo tempo, né, a família tentando se defender. Então, essa coisa desse conflito de estar dentro de uma instituição, representar esses valores institucionais, né? Até me lembra um pouco minha vida, né? Porque eu sou bancário da Caixa, então aí você vira a Caixa, né? E é isso, né? Aí o policial vira polícia, o advogado vira justiça, e a família tem essa figura jurídica de culpado, inocente, criminoso, né? E aí é meio difícil de você enxergar humanidade, por mais que seja por mais que tudo que tenha dado origem, né, seja um acontecimento extremamente humano, assim, né? E daí a gente vai para o segundo episódio, né, que ele se centra todo na escola onde o Jamie estuda, né? E aí a gente vê colegas, a gente vê o Adam, que é o filho do Luke, né? E aí uma das cenas, assim, logo de começo é um pequeno episódio de bullying que tem ali, né? Porque ele tá ali no refeitório, e aí 2, 3 ou 4 pessoas vão jogando lixo né? Ele tinha acabado de comer, mas jogando lixo ali. E aí ele é intimidado por um outro garoto para dar uma libra para ele, né? E aí o outro garoto chama atenção, né? E aí você já começa a se perguntar, né? Tipo, né? O policial é a pessoa que sabe de tudo, que está ali no poder, né? Da situação, e o pai, que não conhece direito o drama do que ele está vivendo, né? Tipo, que pai policial é esse que na investigação sabe tudo e que na vida privada não sabe que o filho está sofrendo bullying, inclusive tendo que ver o filho sofrendo bullying quando ele vai lá na sala. Aí ele percebe, digamos assim, alguma coisa que
né? Por que que o relacionamento está tão distanciado ali, né? Então, acho que uma coisa que dá para se depreender dessa cena é essa coisa, assim, de que nada é muito estanque, né? Você está falando, né? Você tem, digamos assim, esse crime como uma história principal, mas ao mesmo tempo ele vai se desdobrando em algumas tramas e que você vai vendo esses personagens atuando em múltiplos níveis, né? Uhum. Então, né, o policial é uma coisa, o delegado lá eficiente, né, que está obstinado, que quer saber o porquê, não sei o quê. Uma família, como marido, como pai, aí a coisa já se bagunça um pouco, porque a gente sabe, né? Todo mundo aí tem seus dramas e dilemas para conciliar o profissional com o pessoal, no mínimo, né? E tem essas questões que no segundo episódio vão ficando claras, né? De que eu acho que se apresenta, no mínimo, eu não diria um conflito de gerações, mas eu diria de uma instituição barra geração que tem que conhecer uma outra geração barra instituição para lhe dar conta da perda de uma vida, né? E essa coisa do giro da escola, né? Uma das coisas que me tocou no episódio foi que, assim, né? Tinha uma professora que estava conduzindo os policiais, né? Então, né? Para onde eles precisassem ir para falar com alguém, e ela estava ali ciceroneando, né? E eu vi muita humanidade, assim, nessa pessoa, né? Ela estava ali muito dentro daquela situação, né? Que é uma situação bastante catastrófica, né? Para a turma, bastante abalada com o crime. Ela estava bem dentro do possível, né? Estava ali cumprindo seu papel, então eu via um pouco de humanidade, assim, ali, né? Não que não existisse humanidade antes, mas, assim, um tipo de humanidade, né? Aí uma outra humanidade que a gente toma contato é com a melhor amiga da Kate, que é essa menina que é assassinada, né? Que ela tem uma reação bastante explosiva, tanto no pequeno depoimento que ela teve que dar para a polícia, né? Que no fim ela não consegue ali falar muita coisa porque ela está ali muito tomada pela emoção, pela perda da amiga, ela está ali muito indignada. E depois, quando ela acontece ali que, num determinado momento, alguém aciona um alarme de incêndio, a escola tem que ser evacuada. Na evacuação, essa menina perde a paciência com um dos amigos do Jamie, que é o Tommy, ela agride, chuta, bate, e aí ela tem que ser contida ali, ela vai para uma sala e conversa com uma professora, né? E aí você percebe um pouco esse drama dela de que ela perdeu a melhor amiga, de que ela perdeu uma grande referência para ela até então, de uma pessoa que a compreendia, né? Ela é uma menina negra ali. Eu não lembro a foto da menina, mas aparentemente ela é branca, a que morreu. Então, assim, eram amigas da mesma idade, né? E talvez essa menina, né, essa amiga, talvez ali muito deslocada, né? O que você percebe ali é a coisa de a escola não é um ambiente confortável. Nem para a investigadora, que a investigadora já chega falando, essa escola tem um cheiro de vômito, masturbação e sei lá o quê. É um cheiro horrível. E realmente, assim, né? Eu e a Camila, a gente estava conversando um pouco sobre as nossas adolescências, né? Assim, a escola, a gente sabe que ela é uma instituição importante, a gente sabe que ela tem esse papel de formação não só intelectual, mas é uma formação de socialização mesmo. E a gente vê ali uma tensão, né,
nessas relações permeando, né? Então, relação entre professores e alunos é uma coisa muito estressante, porque eles têm que lidar com a questão da disciplina o tempo todo, né? Criança desacatando, fazendo coisas, e aí mobiliza a turma. Então, tem toda uma questão de ordem que tem que se instaurar ali para jovens, né? E esses jovens, ao mesmo tempo, eles têm uma dinâmica própria, né? Eles têm alguns valores que estão ali, né? E é interessante quando o Adam vai conversar com o pai, né? E nesse sentido, eu não sei em que medida isso vai se dobrar para os outros episódios, mas daí isso ganha uma outra perspectiva, né? Porque até então o policial ele tinha uma perspectiva muito fechada, muito quadrada, muito estanque sobre um crime, né? Tinha lá as provas, tinha não sei o quê. E aí o menino vai, tipo, olha, pai, é o seguinte, você tem que se inteirar um pouco mais da linguagem dos jovens para você poder entender o que aconteceu. Só com essas informações, assim, da forma como você está vendo, você não vai entender, né? Então, daí vem a temática do incel, e vem, de alguma forma, no final se insinua alguma inversão, né? Porque aí, digamos assim, essa menina que morreu, ela é vítima, tanto que, né, tem uma fala da policial que é bastante tocante ali, que ela fala que ela fica bem incomodada, né? Porque o menino ganha projeção, né? O assassino ganha projeção e a vítima ela é esquecida, né? E com esse diálogo do Adam, em que ele coloca essa camada de que assim, olha, você precisa entender a dinâmica dos jovens, né? Você precisa entender como se instaura essa comunicação de rede social para você minimamente entender o que foi esse crime, né? E nisso já se insinua, porque eu não sei se isso vai se confirmar nos outros episódios, uma inversão de perspectiva, de que talvez a menina, assim, vou ser crucificada agora? Vou ser, mas assim, é o que dá a entender, de que ela pode ter alguma responsabilidade porque tem a coisa do incel, então aí eles perguntam, então foi por conta de bullying que ele sofreu, né? E isso, assim, é claro que não é uma coisa, digamos assim, estanca, ela não foi criminalizada ali, mas são perguntas que vão sendo levantadas, né? Justamente por conta dessa falta de entendimento, né? Porque uma coisa que eu acho que já me espanta ali, que é bastante grande, é essa coisa estanque mesmo, né? Então, né, que eu acho que é uma realidade que a gente já meio que estabeleceu assim de massa, mas eu não sei exatamente como é que a gente muda essa equação, né? Então, jovens, desde pequeno estão com esse aparelhinho, que inclusive é dado por pai e mãe, vão lá, conhecem o universo, e aí a gente tem uma geração assim, tipo 40 a mais, para dizer o mínimo. Ah, porque ficar nisso aqui dá, tem vida real. Só que assim, é que nem eu ouvi de uma pessoa no outro contexto. O problema é que hoje em dia não tem mais essa coisa estanque de real e virtual. O real alimenta o virtual alimenta o real. Então, assim, a gente tem uma coisa mais complexa rolando. Da mesma forma que a gente tinha numa vida que era só real, em que essa comunicação, essa interação não ficava tanto em nível, sei lá, de uma plataforma. A gente já tinha essa questão de códigos, né? Então, língua já é um grande separador, né? De comunidade, né? Então é isso, né? Então a gente tem uma juventude que está ali criando uma série de códigos para lidar ali uns com os outros, e não só uns com os outros entre jovens, mas assim, com os adultos também. E numa realidade de adultos que, assim, muitas vezes não estão ali se perguntando, tipo, o que meu filho está vendo no celular? Como é que é essa conversa? Tipo, que gíria é essa? O que é incel? Então não tem curiosidade afetiva quase, sabe? Então é uma curiosidade afetiva que ela só é mobilizada num fato estanque.
em que as pessoas ficam horrorizadas com digamos assim, com essa subcultura, que não é tão sub assim, porque assim, se você vê a questão do incel, no incel tem todo o machismo ali instalado. Então, de sub não tem nada. Digamos assim, é um caso dentre outros de machismo estrutural que muitas vezes a gente está cansado de discutir, né? E então tem isso, né? Tem a questão dessa escola como né, um local de socialização, né? Em que os jovens estão ali tendo que aprender a se defender e a lidar com bullying o tempo todo, né? Até um dos meninos, o outro amigo, né? O segundo amigo do Jamie, né? Ele fala dessa questão do sucesso, e eu acho que essa questão do sucesso, ela perpassa, assim, inconscientemente todo mundo, porque não é só a questão de você ser popular, mas é que se você não for exatamente popular ou não estiver entre os populares, você não tem paz naquele ambiente, porque você sofre uma série de agressões físicas, morais, e não só ali no ambiente escolar, fora, porque você tem essas pessoas como amigo de rede social. Então, elas potencialmente... E interessante que na cena lá da briga que a menina tem com o outro rapaz, qual que é a reação dos jovens? Todos ali com o celular em riche, gravando o mico que o menino está passando de ser agredido ali. Então, qualquer dessas banalidades vai virando um elemento de virar um potencial fato de trauma para essa pessoa, né? De ser humilhada ali em público, e uma humilhação que, assim, que hoje com as mídias sociais ganha escala. E não só escala, Sabe elas ficam ali gravadas. Então, é uma coisa que às vezes a pessoa vai ter que conviver a vida toda. E é uma coisa que, assim, nem eu, nem a Mari, nem a Camila, a gente não sabe o que é isso. E a gente tem uma geração hoje que ela nasceu nesse limiar, em que ela tem uma vida que ela é toda gravada, né? Então, você tem cena desde a mãe, no momento em que ela diz que está grávida, até... Né? Agora, né? Até ela ser vovô e morrer, né? Então é muito louco isso, né? Porque daí você não, né? Você fica se questionando um pouco, tipo, o que fica privado nesse sentido, né? Porque então tudo acaba ganhando um contorno muito maior, né? E fora isso, né? Essas questões de que toda comunicação ela comporta um grau de mal-entendido, né? E não estou falando que esse é o caso, tá? Não é isso. Mas é isso. O que começa, digamos assim, com uma reação de um luto, de uma raiva de um luto, vira, na gravação de vídeo, um menino sendo humilhado porque apanhou de uma menina. É a mesma coisa que está acontecendo. Tipo, simultaneamente está acontecendo as duas coisas, mas assim, quem está vendo esses frames, ele só tem uma ideia da realidade e que tem, digamos assim, esse recorte. Esse recorte. Então, para mim, assim, em resumo, até para Camila e a Mariângela interagirem mais aqui, eu penso que, assim, o que é tão impactante nessa série, assim, só por esses 2 episódios, é porque ela é retrato de um mundo contemporâneo. E é muito chocante, assim, esse retrato dessas coisas, né? Assim, me lembra um pouco a fala da Lucilena Galvão, né? Tipo, em que medida a gente está realizando a humanidade mesmo, né? Em que medida a gente está perpetuando esses valores de humanidade, né? Em que medida as crianças dentro desse universo, elas têm uma noção saudável de humanidade, né? Para poderem ter sucesso profissional, para poderem ter boas relações
com amigos, com família, né? Que pais são esses, né? Que eu acho que é uma outra questão também, que talvez ao longo dos 2 episódios, mas com o policial a gente já vê um pouco isso também, né? Essa coisa de que há um distanciamento. Uhum. Não tô falando que é intencional, mas assim, de qualquer forma, há um distanciamento, há um isolamento, há um estranhamento, né? E que talvez a chave para que problemas assim cotidianos como um bullying, por exemplo, né? Ou como você lidar com emoções contraditórias como um luto, ou mesmo a situação de você entender um crime, ela requer essa intergeracionalidade. Porque no limite, né, o que acontece com esses jovens? Eles estão meio que ali por ele mesmo. É claro que não é assim, né? Não é completamente assim. Mas há uma sensação para esses jovens de que eles estão sozinhos em algum nível, né? E isso é bastante perturbador, eu acho que como sociedade, sabe? Hoje, em tempos que a gente fala de acolhimento, de não sei o quê, como é que a gente está praticando isso nas relações mínimas, estruturais, né? Dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente policial? Como? Né? Então, é uma coisa tipo, what's going on? Tipo, que mundo é esse que a gente está, né? E que tá para um pare que eu quero descer, e para mim a ladainha, tipo, né, vem meteoro, né? É meio isso. Então, as perspectivas, elas não são exatamente positivas, né? Então, eu acho que, assim, globalmente falando do episódio é isso, e eu acho que a gente vai ter uma ideia maior do que são esses personagens principais, né? O Jamie, pai do Jamie, né? Mesmo os 2 amigos, essa menina que é amiga da Kate, que faleceu. A gente só vai ter uma ideia integral desses personagens no final, né? Porque é isso, é uma história que ela se apresenta conforme a gente está ali vendo o desenrolar dela. Então tem uma série de coisas ali que a gente não, a princípio a gente não sabe, né? A gente vai saber a partir do momento em que a gente vê o desenrolar todo. Basicamente é isso o que eu vi nesses 2 episódios. E aí, Mari e Camila, façam os seus complementos. Eu só queria fazer um complemento da discussão do 2º episódio do Rô. Assim, eu também tive essa sensação até que a parceira do investigador lá, já esqueci o nome dele, Luke. que ela fala, né, que estamos investigando a morte de uma pessoa, de uma mulher, mas o foco fica todo no menino, né? E assim, nesse 2º episódio me deu uma percepção que a culpa era da menina que fazia bullying no menino. Uhum. Até o momento que o filho do policial fala: pai, você precisa se ligar, você não está conseguindo o que você quer, porque você precisa falar a linguagem dos jovens, exatamente como você falou, né? E porque eles conversavam por emoji, né? Que é que está nas redes, assim, né? Eu nunca E imaginava que coração tinha tanto significado, ai, gente. nem eu sempre usei Nunca coração como. imaginava. Para você ver o quão cringe eu sou. Bem cringe. Estão chamando nós, millennials, de legendários também. Já vi. A cada dia é Aceito, um. aceito. Sabe, eu tenho aquele thread do Meta. Uhum. Menino, cada dia vem uma palavra nova, assim, de intergerações, de novas gerações. Eu fico assustada. Eu falo, gente, eu tô, acho que muito por fora, assim, enfim. Mas voltando ao contexto da série, né, para eu não perder meu raciocínio. Também eu tive essa sensação que eles iam colocar a culpa na vítima, de que ela tinha feito bullying nele. Uma coisa assim
sobre a filmagem, né? Na hora que o menino, um amigo do Jamie, apanha da amiga da menina que foi assassinada. Tem um garoto em questão que até quando o policial entra na sala dele e fala que aconteceu um assassinato, o menino fala com um certo sadismo. Ai, o Jamie matou, ah, que maravilha, bem feito, sabe? Um certo sadismo. Eu fiquei assustada com a fala daquele moleque, que inclusive ele também ficou incitando lá no meio da briga, os vídeos, chamando o menino de alguma coisa por estar apanhando de uma mulher, Sim. sabe? É, eu achei, assim, de muito sadismo, né? E, assim, hoje as pessoas filmam acidentes, eu acho, assim, sádico. E tem uma outra questão Acidente, sobre filmagem que é legal apontar, é que, por exemplo, o policial ele está indo com a ideia de que ninguém sabe de nada, quando todo mundo já estava sabendo de já muita sabendo. coisa ali. Então, Exatamente. tamanha essa desconexão de que, cara, né? A gente está num mundo em que a interatividade é dessa forma, a informação ela circula de uma forma muito rápido, já tem alguma uma versão circulando. Então, essa coisa do alerta desse filho é mais importante ainda, tipo, pai, você precisa entrar mais fundo nas redes, já tem coisa, já tem um desdobramento disso É acontecendo. tanto, é tanto assim, eu vejo pela sobrinha do meu marido, ela tá com 14 anos, né? E assim, eles, mesmo estando com os amigos, eles se comunicam pelo telefone. Tipo, a diversão deles não é dançar, brincar, pular. É a diversão, eu estou reunido com você, mas estou falando com você pelo telefone, né? Pelo WhatsApp e tal. E, e ali a comunicação já estava rolando. E talvez até o silenciamento que o policial tomou seja o fato assim, ele não sabe de nada, inocente, né? A molecada usa isso até como uma forma de achar engraçado, fazer o policial de bobo, vamos dizer assim, né? Uhum. Fica meio Sacanear como que autoridade, né? sacanear com uma autoridade me trouxe essa sensação também nesse segundo episódio. E o quanto, né, a gente vê esse distanciamento do investigador aí com o seu filho, né? Que aí, eu não sei se é no final desse, desse episódio que ele pede para sair com o filho, alguma coisa assim. Sim, isso foi muito bonito, assim, porque pelo É, menos me mostrou que é uma capacidade de ele entender e de ele fazer reparações dentro do próprio sistema dele. E isso é muito exatamente. importante mesmo. Eu achei Achei. muito bonito. Eu também. Então, essas são as minhas observações do episódio 2, né? E o 1 eu só complementei no finalzinho lá que você já tinha dito antes da Mari entrar, e a gente passa a palavra para a Mari também, das suas percepções dos dois episódios, Mari. Então, de onde eu peguei, eu acho que Rô fez uma resenha assim bastante detalhada até dos dois Uhum. episódios, ressaltou as coisas muito importantes em ambos, também complementando algumas coisas. No primeiro episódio, me chamou bastante atenção, além de todo o cinema, né, que é interessante, assim, como você é impactado junto com a família, com os próprios policiais, aquela adrenalina toda, porque é o que é o episódio até um certo momento. Exatamente. Esfria um pouco, que é quando começa a parte mais burocrática Sim. do processo, né? Então, além dessa parte de cinema, de direção, que é muito boa, me chamou a atenção nos personagens. Os dois, pai e filho, né? Quer dizer, a família toda, mas ali chama mais atenção o pai, porque ele é escolhido para ser o representante legal, né, do filho, não sei o nome qual que é. Isso, ele fala que é representante legal mesmo. O que me chama a atenção, o garoto, ele está em negação por medo, ele sabe o que ele fez, ele está apavorado, ele está em negação.
Então, ele Sim. está dizendo que não, eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada de errado, mas ele não denomina o que ele fez em momento nenhum, porque a negação é isso, né? Você não dá para fazer contato com o que você fez, que você sabe o que é. Sim. E o pai e a mãe e a irmã, né? Todos estão apavorados porque não é qualquer dia que entra a polícia na sua casa dizendo que um membro da sua família cometeu um crime. Em Uhum. algum lugar lá do coração de todo mundo, há uma possibilidade que seja verdade. Sim, uma Né? dúvida. E as pessoas ficam muito assustadas, e ainda mais quando é filho, né? No caso dos dois pais. A irmã também, todos eles estão extremamente afetados com a situação que eles estão vivendo juntos. E que tem uma questão de que ele é só um garoto, né? E isso é ressaltado o tempo todo nesse choque, né? Tipo, como assim, né? Tipo, é uma criança, não é um assassino. Ele não é uma criança. Né? Eu não chamaria ele de criança, né? Ele não Sim, tem um tamanho de jovem. criança, não está numa fase mais infantil, já está na pré-adolescência, um pezinho na adolescência. Mas é realmente um garoto, né? E aí todo mundo entra um pouco, se segura nessa negação, né? Sim. Pai, mãe, irmã, todo mundo. Assim, as pessoas não querem nem entrar em contato com a possibilidade de ser algo. Eles se seguram na ideia de que tem alguma coisa errada e que vai se esclarecer rapidamente. E assim vai até que, rapidamente, a polícia já tem tudo e mostra a gravação. Nessa hora, fica difícil para o pai negar, porque ele tem mais recursos internos, ele é um adulto de verdade, ele é um adulto. Esse pai não é um pai banal. Eu vi muitas críticas, eu considerei mal aprofundadas sobre o personagem do pai. Eu acho que ele não é um homem tóxico, não vi essa tóxica. Não mesmo, tanto que no segundo episódio ele vai no estacionamento onde a menina morreu e deixa flores lá. Exatamente. Então não é uma pessoa tóxica. Ele não tem uma macheza tóxica, ele tem uma interação familiar diferente da média. Eu acho que justamente o roteirista, que é o dito cujo, inclusive, é o ator, ele criou um roteiro que tira a gente justamente dessa obviedade de famílias disfuncionais geram assassinos, drogados. Não é uma família disfuncional, é uma família que tem afeto, os pais têm uma sexualidade aparentemente viva, ativa e bacana, saudável, afetuosa, tem uma troca boa ali. A irmã não ficou louca, não ficou deprimida como na cabana, por exemplo. Na cabana, a menina vai para lá, adoece. Não, aquela menina se segurando ali com tudo que ela tem naquela pouca idade de referência do que é ser um ser humano amoroso, aliado à sua família. Ela fala, ele é nosso. No último capítulo, não estamos nele ainda. Mas em todos os momentos, poucos que essa menina apareceu, eles fizeram questão de mostrar uma coerência com a família que eles nos apresentaram. Sim. Então, eles quiseram realmente tirar nós, espectadores, de um lugar de obviedade, justamente por isso, porque esse tipo de coisa pode acontecer em qualquer circunstância. Basta que a situação se apresente, basta que a possibilidade se apresente e haja um contexto que desorganize a personalidade de alguém que está fragilizado por algum motivo. E aí é o que entra nos capítulos subsequentes. O que aconteceu com ele? Né? É o que vem depois. Sim. Então, no primeiro capítulo, para mim, fica muito forte isso. A inicial negação do pai, e ele tem, a gente pode até voltar isso no quarto capítulo, ele tem aquela sensação, me passou isso, tá? Pode ser meu até, que ele se segura num fiapo, assim, e se não for mesmo? Sim. Parece que ele se segura nesse fiapo. E que eu acho que é uma situação naturalíssima nesse tipo de situação, né? Que pai que assim, que pode aceitar essa verdade assim tão tranquilamente, né? É um drama. Exatamente, por isso que é rico, essa série é rica, porque ele é humano, ele traz a humanidade das pessoas com essas defesas, que são mecanismos de defesa que todo mundo tem. E por isso que eu acho também que ela é rica, porque ela traz personagens bem estruturados, né? Sim. No segundo episódio, eu concordo também com o relato de Ro, eu acho que ele traz muita coisa, inclusive, que é essa reflexão sobre os espaços de educação e de formação de seres, né? Porque a escola é isso,
Que Sim. diabo está acontecendo num espaço tão importante como a escola? A escola é questionada há muito tempo, na de hoje. Tem um livro da década de, acho que é de 80, chama La Escuela Muerto, que é um questionamento muito forte sobre, em todos os aspectos, né? Não é curricular, mas é formal, né? Quer dizer, que estrutura é essa? Como é que se recebe um ser humano? O que é que sai dessa escola, né? E não querendo entrar numa discussão de, como é que chama essa linha aqui, que é educar a criança em casa, gente? Homeschooling. Homeschooling. Até o nome é uma desgraça, que é um nome Não temos nome brasileiro. Até porque a ideia não é brasileira, a ideia é americana. Sim, ou mas inglesa. quase tudo, né? Com quase tudo que não presta, inclusive. Não querendo entrar nesse mérito, né? Mas a escola, ela pede assim, uma revisão, e a gente vê, não é um contexto de terceiro mundo, é um país do contexto do desenvolvimento rico, né? Sim. Mas as escolas são péssimas também, são violentas e tal. E não foi por outro motivo que ele fez essa série, porque ele viu notícias em jornais sobre justamente situações semelhantes a essa. Jovens, pré-adolescentes ou adolescentes cometendo crimes hediondos, de grande impacto de violência e tudo mais, e que todos eles estão nesse ambiente escolar. E isso também não é tão novo. Agora, o que tem de novo nessa história? O que tem de novo são os canais por onde a comunicação está se dando. Porque, se a gente for pensar, desde que existe o conceito de adolescência, existe a dificuldade de comunicação geracional, porque só não tinha quando não tinha essa ideia de adolescente, né? Quando as pessoas viviam 30 anos e aos 15 as meninas já tinham 3, 4 filhos. Uhum. Os meninos já estavam pais também, né? Com 18 anos já eram todos pais, estavam labutando com criança para dar alimento e tal. Então, não tinha conceito de adolescência. O conceito de adolescência passa a ter quando as pessoas vivem mais, começam a ter esse ser intermediário para cuidar, e aí esse ser intermediário sai desse lugar de protagonismo adulto e se torna um intermediário, né, questionador. Isso é uma construção da nossa civilização. Sim. E desde que existe isso, tem essa dificuldade, esse conflito geracional. Aí eu estava lembrando daquele filme que eu nunca assisti, diga-se de passagem, Juventude Transviada. A gente sabe tudo sobre esse filme, mas eu nunca vi, né? Porque ele é falado, porque você vê cenas, você sabe tudo, sabe que James Dean era um desajustado, aí ele conhece a Natalie Wood, e é trágico, morre gente, e é todo mundo meio marginal nesse filme, todos aqueles jovens, todos desajustados, todos com problemas com os pais, igualzinho hoje. Não tem linguagem comum. Isso no meu tempo de criança se chamava conflito de geração, não sei se ainda fala desse jeito. Sim. Era isso, assim, você não tem uma linguagem possível com o adolescente, com seu filho adolescente. Nenhum pai tinha, né? E isso continua existindo, só que o que tem hoje é que a gente tem um canal de uma fluência e um poder que é superlativo e nada acompanha a velocidade e o impacto que esse canal tem, que são as redes sociais. A capacidade de esconder o criminoso ali, o sádico, o perverso, que através da rede social consegue realizar o seu desejo, né, o seu prazer de fazer, de instigar algo, que é o que muitos fazem na rede social, né, que é de criar um exército de meninos machistas ressurrectos, né, porque andamos para trás, andamos para trás. A gente teve uma geração de homens protagonistas das suas próprias vidas, que não dividiam tarefas, assumiam tarefas de sobrevivência, de cuidado de prole e tudo mais. E agora que a gente está vendo as jovens e adolescentes que fazem uma fala pior do que a dos meus avós. Só que meus avós foram do século XIX, tá? Uhum. Então, assim, isso é assustador. Então, por trás disso, tem mentes doentias, assim, perversas, e a gente não sabe direito o que acontece. A gente vê, é que nem o raio do iceberg. Você vê a ponta do bicho, não sabe o que é que tem para baixo, né? Então, esse episódio 2, ele é muito angustiante, ele é dramático, como o Rô falou.
Na escola, você vê que tem pessoas que estão imbuídas do melhor, querendo fazer um bom trabalho. Tá? E tem também aquele professor incompetente, que, por ser incompetente, deixa tudo acontecer. Tem um outro professor que tem até, talvez, uma crítica, mas ele não se impõe a uma coisa equivocada que o aluno está fazendo, que é o bullying. Ele vê o bullying, ele só fala, fulano, não sei o quê. Mas, gente, não há uma institucionalidade protetora, nem formadora. É uma desgraça aquela escola. E não é a única. O duro é isso, não é a única. Ele tenta mostrar um pouco assim, a situação de desajuste de algumas pessoas, como a menina amiga da Kate, né? Isso. A Kate, que ela não quer que chame a mãe, porque ela não tem uma família tão estruturada, ao que parece. Sim. Então, chamar a mãe é uma complicação. Mas ela está ali numa revolta imensa. Ela identifica que aquele menino está relacionado à morte de Kate. Sim. E vai para cima dele. E aquele menino que é tóxico e que ninguém dá limite para ele, como não dá para outras coisas na escola, é o que puxa o couro, apanhar de mulher, e que filma, e que não sei o quê. Então, que diabo de escola que é justamente o caldo de cultura de uma tragédia. Porque é ali que tudo começa, né? Onde eles estão se relacionando, não tem uma educação ali sendo implementada. Eles se relacionam num ambiente que é caldo de cultura para todas as patologias possíveis, neuroses, sintomas. Dá para pensar muita coisa. E na hora que o filho do policial ele tenta colaborar com o pai e tudo, eu não sei se aquilo é chave mesmo de alguma coisa. Eu acho que ele abre um código, que é um código recortado e pontual, que é como eles Sim. conversam. Mas eu tenho essa sensação do que eu já falei. Eu acho que sempre houve um código fechado, que é o mundo do adolescente, que não é partilhado com os pais. Os pais sentem isso, em todas as gerações, né? Sentem isso e tem as gírias próprias dos grupos e da idade e tudo mais, e os temas, que não são... Adolescente não conta para os pais o que estão fazendo, o que aconteceu com ele, nem abuso, nem coisa ruim conta. Não partilha, por todos os motivos possíveis, por vergonha, por medo, por não querer ser protegido demais, porque aí você perde a liberdade. Então, é um momento, assim, da existência que ele é tão cheio de contradições e de necessidades e de riquezas e de tanta coisa que pede uma sociedade melhor. E o que a gente está vendo é que justamente o momento que a gente está vivendo é um momento de desarticulação de referências que poderiam trazer um pouco de segurança para adultos e adolescentes, porque os adultos também estão assim. Sim, eu acho que a grande questão é essa. Inclusive, quando falam dessa questão de redes sociais, né, num determinado ponto, assim, não, porque a gente tem que cuidar do que as crianças assistem. Mas, gente, nós, como adultos, também não estamos muito melhores nessa situação. Não. E a gente alimenta um certo comportamento de imitação, porque, assim, você acha que o jovem fica lá no celular por nada? Exato. Quando a gente está lá no nosso momento social e a gente quer fugir de contato, o que a gente faz hoje em dia? Olha, eu observo muito, assim, as pessoas, eu ando de transporte público e tenho uma viagem longa. Uhum. Então, eu sempre observei muito as pessoas, eu levava sempre livro, hoje em dia também me divido entre livro e ouvir noticiário ou aula, Sim. Porque antigamente celular não tinha essa possibilidade, né? Agora Sim. Mas eu não deixo de observar, eu sou uma curiosa. E o que eu observo? As pessoas estão todas alienadas do espaço-tempo. Está todo mundo em outro lugar. E as pessoas que estão com crianças, os adultos que estão com crianças, dificilmente estão olhando para as suas crianças, eles estão olhando para o celular. Quando eu vou pegar o trem, eu passo num trecho de rua que sempre tem um pai com um menininho. É uma dupla fofa, esteticamente. O menininho está sempre de mão dada com o pai e o pai está sempre olhando. Não sei se ele está chamando o Uber. Outro dia eu tive vontade até de parar e perguntar: você está esperando o Uber? Porque é rua, né?
Nem dá vontade de perguntar, porque eu estou indo para o centro, podia dar uma caroninha para eles. Mas todas as vezes que eu passo por esse pai com esse garoto, ele está assim no celular. E o menininho com a mãozinha segurando ele. E ele não está olhando para o garotinho. E ele pode não estar chamando o Uber. Ele pode estar olhando o celular. Uhum. E isso acontece com um monte de situações de criança. A situação, eu vou contar até uma, que essa parecia filme. Eu entrei no trem, era um dia, talvez fosse um fim de semana, o trem estava vazio, eu sozinha, e entrou uma mãe com o menino e uma mãe com o menino. Duas duplas idênticas, crianças da mesma idade, mães da mesma idade. Gente, parecia cena de filme. Ou de novelinha, ou de alguma coisa assim, bem piegas. Aí uma mãe sentou com o menino no banco e a outra no outro, porque o trem estava vazio, e eu aqui, né, de camarote. No meio. De camarote, olhando. Uma delas sentou com carrinho, não sei o que, ela já sentou brincando com a criança. Eles já estavam conversando fora do trem, entraram, continuaram, e eles começaram a fazer uma brincadeirinha entre eles. A outra, a mãe entrou, tirou o celular e ficou, e o menininho quieto. Aí o menininho olhava pela janela, pequenininho, né? Aí eu olhava para a mãe, não sei o quê, ela, gente, cena de filme, Aí o menininho ficou meio solitário e começou a olhar o outro menininho, óbvio, tinha um menininho da idade dele, de frente dele, brincando de carrinho com a mãe na maior, eles estavam assim numa interação fofa, por isso vai ser a cena de filme, porque estava muito bonitinho e o outro estava muito triste. Aí ele ficou olhando a brincadeira. Aí ele começou a imitar o gesto do outro. Ele não tinha carrinho. Ele começou a imitar com a mãozinha. Gente, me deu uma peninha dele. Aí ele começou a imitar, talvez para ser chamado para brincadeira. Até então eu vi que a mãe do que estava muito bem não estava percebendo o gestual do outro. Eu estava, né? Porque eu estava tomando conta da vida. E a mãe que estava no celular também não estava vendo nada. Eu sei que essa cena demorou minutos, aí o menininho viu o outro. Aí falou, aí mostrou o carrinho. Aí ele veio se enturmar um pouco. E a mãe do celular ainda chamou ele de volta. Essa cena não durou eternamente, eu não sei no que deu o resto. Eu desci. Mas olha que interessante, essa mãe que vive no celular, ela é uma referência, né? A criança está aprendendo com ela, que você não dá atenção, que você fala, você não precisa responder. É assim que ele vai se comportar, talvez, né? Uhum. Não, você não responde. E isso, eu vejo demais, assim, a criança pergunta, mãe, não sei o que, a mãe não responde, o pai não responde. Gente, que merda a criança está falando? Você não tem que fazer o que a criança quer, você tem que responder ao que a criança pergunta. E aí os pais, isso que você falou, Rô, eu concordo, os pais eles não têm que ser servis aos filhos. Eles têm que cuidar, zelar e dar limite para o filho. Então, ele tem que saber o que o filho vê, sim, na rede social. A rede social não é privada para a criança. O pai tem que ter acesso a tudo que a criança pode ver e botar limite no que ela vê. Agora, se a criança fala, pai, não sei o que, ouça, responda, até para dizer assim, agora estou ocupado, agora não vou, agora não posso falar. Isso é uma resposta. Dizer não vou conversar agora é resposta. E pai e mãe não tem que fazer tudo o que a criança quer, mas tem que dar contorno para a criança. Não dá para enlouquecer. Quer dizer, você fala com uma pessoa, a pessoa não te responde. É enlouquecedor isso. Que diabo é isso? Que mundo que é esse que essas pessoas estão construindo? Né? De onde elas vieram também, né? Uhum. E aí, acho que remete à sua fala do adolescente, Mari, que assim, apesar desse adolescente, digamos assim, tá nesse conflito de que, né, ele tá ali tentando consolidar uma identidade própria, mas ele não pode prescindir desse contato desse adulto, tanto que assim, né, numa situação limite, né, doada, ele quer contato com o pai. É claro que em alguns momentos o jovem não quer, ele quer preservar uma certa privacidade, ele quer autonomia, mas em alguns ele prescinde e quer desse contato. Ele quer saber que o pai e a mãe se importam com eles, gostam deles, apoiam eles. Sim. E isso esses jovens eles não veem, eles não sentem isso. Até para se contrapor a alguma coisa, você tem que ter alguma coisa. Né? Como é que você se contrapõe aqui a parede, né? Aqui tem algo para eu me contrapor. Se eu não tenho nada, se não tem referência, se não tem presença, se não tem limite, se não tem interesse, se não tem chatice,
a que esse jovem vai se contrapor? Vai ficar perdido aonde, né? Uhum. É muito interessante esses 2 primeiros episódios. Eu acho que o segundo, em especial, é de uma riqueza, assim, de Sim. pano para manga, para pensar e refletir. É muito angustiante, é muito angustiante. Sim. Eu fiquei bem angustiada nesse episódio. Eu acho que foi, para mim, um dos piores. Eu acho que, tirando o terceiro, que é horrível, esse é angustiante demais. Eu achei também bem angustiante. E assim, né, ainda trazendo essa reflexão da Mari sobre observar, né, os adolescentes, a gente dá atenção para eles, né, quando a criança ou adolescente está querendo conversar, e a gente olhar para eles, né. Eu vi uma frase que é assim, eu não sei, eu achei que ela encaixa nesse contexto, né. Você imagina lá a criancinha no metrô, olhando a mãe no telefone, ele fala com a mãe aham, aham, né? E aí, quando ele cresce, ele vai repetir esse padrão de comportamento com as pessoas próximas. Ele vai ser uma pessoa alheia aos sentimentos. A gente está destruindo o olhar sobre o outro e até mesmo a empatia. Empatia. A Eu gente acho. está destruindo, a nossa sociedade está tendo um declínio sobre empatia. E a gente não está tendo isso com as crianças e nem com os adolescentes. Aliás, né, são poucas as sociedades que conseguem dar valor e ouvido para as crianças e adolescentes, como, por exemplo, no Japão, lá, que eles dão todo espaço para as crianças, né? Mas sempre as crianças são negligenciadas, né? Não estou falando que são todos, mas num contexto que a gente vê ultimamente. E a frase que eu vi fala assim, né? O que sua mãe e seu pai passou para você na infância, aí tem uma frase certa, eu estava com ela até agora que eu estou falando, ela não veio. É, é, é tipo, o comportamento que sua mãe e seu pai teve com você na infância, você vai tratar eles na vida adulta. Uhum. Se seus pais forem indiferentes com você, você vai ser indiferente com eles na vida adulta. E assim, eu não é falando só de pais, mas para a vida, né? Então, essa é uma reflexão, essa parte Falando da dessa escola. essa frase que você trouxe, o filme O Quarto ao Lado mostra isso também. Não sei se vocês viram, mas é bem isso. Se um pai e uma mãe, se um ser não tem pai presente, mãe presente, afeto, carinho, né? O que ele vai fazer quando esse pai ou essa mãe estiverem precisando? Dá um jeito de desaparecer, porque Sim. nem sei lidar com essa pessoa, Sim. né? A gente cria essa reflexão, né? O pessoal fala que tem dó de pessoas idosas que estão esquecidas nos asilos, né? Mas a gente não sabe o histórico da Vai criação, ver, vai da ver. vida dessa pessoa. Às vezes é uma pessoa muito ruim com os filhos, com as pessoas próximas. E tem, viu? Sim. Eu conheço histórias próximas que a pessoa era uma pessoa horrível e acabou ficando sozinha a velhice toda. Então, Eu acho que isso não é raro, dá pena mesmo. dá Mas não pena. é raro, e também não é raro que pessoas que foram negligenciadas tenham que cuidar, mas tem uma coisa assim de uma obrigação, não é carinho, não é afeto, então Sim. é um cuidado protocolar, né? A pessoa faz porque ela tem uma ética, uma moral assim que foi construída de alguma forma e ela não consegue abandonar, mas ela também não tem o que dar, né? Então fica parecendo, é frio, só dá dinheiro, a pessoa quer afeto, não quer só o dinheiro, mas a pessoa não tem mais o que dar, tá dando até muito, né? Teve também. Então, Mas enfim, eu achei esse segundo episódio assim muito interessante nessas coisas todas que vocês apontaram, na coisa do machismo tóxico, dessa manipulação do jovem, né, que é muito fácil de manipular, bem sim. importante e difícil de até manejar essas situações, né? Que são situações de muita complexidade e que vão para um coletivo.
Sim. Agora, quando pega assim, um caso isolado, se a gente for pegar isoladamente, aí a gente pode transformar, né, numa discussão, como é o que a gente faz aqui, né? A gente pega uma pessoa e transforma em paciente e cuida dela. Mas, assim, se a gente fosse discutir a situação coletiva e tal, difícil, né, apontar qualquer coisa. É difícil. E como nós vamos fazer? A gente vai discutir terapeuticamente esses 2 episódios agora, ou a gente vai unir com os outros 2 e a gente faz a nossa Eu acho que a fórmula gente pode, eu acho que a gente no pode fazer final? alguns indicativos no que os episódios podem, no que esses episódios podem nos dar de elementos, né? Porque, por exemplo, tem algumas situações, né? A gente tem a situação dessa falta de clareza, porque as coisas estão se desenrolando ali, né? A polícia está tentando descobrir o que aconteceu, os pais estão tentando saber o que aconteceu, a escola, né? Os colegas, então tem uma coisa de que as pessoas estão ali numa certa, não só negação, mas assim, num certo choque, né? Porque é um fato bastante perturbador, né? Uma menina de 13 anos ser assassinada por um colega, né? Tem luto envolvido, se a gente for pensar na amiga, né? Tem uma questão de luto, então ela expôs uma fase do luto importante ali, que é uma raiva de uma perda, uma indignação muito grande e misturada com abandono, né? Então, acho que, né, o Adam mesmo, nessa situação dele, né, digamos assim, nesse deslocamento. Então, assim, a gente vai vendo que, talvez na macro história, talvez a gente precise dos 4 episódios, mas tem muita coisa acontecendo ali, né? Né, por meio de um fato, a gente vê o impacto disso nas outras pessoas e aí a gente vai vendo todas essas outras pequenas histórias sendo acionadas, né? E é quase como assim, eu vejo, digamos assim, essa série como tratar de uma questão complexa, tipo um câncer, por exemplo, né? Que às vezes uma aromaterapia talvez não dê conta do câncer, mas daí ela dá conta do enjoo, dá conta de um mal-estar, e que é meio isso, né? Tipo, né? O fato em si é grande, ele é perturbador, mas talvez se a gente decompuser um pouquinho algumas circunstâncias, talvez a gente consiga fazer um manejo, né? Queria completar a sua abordagem, que eu gosto e concordo. Então, a gente tem alguns grupos de personagens que passam por situações semelhantes, cada um no seu quadrado. Então, Exatamente. Os policiais por natureza do trabalho, eles estão sempre vivendo pico de adrenalina, estresse excessivo. A gente talvez aqui não fale em choque, mas tem também, né? Porque eles são seres, por exemplo, quando o Luke ele sabe da morte de uma menina adolescente, aí ele já está sabendo toda a história, a gente aqui não viu ainda, impossível ele não identificar o filho dele, né? Como semelhante àquele menino que está sendo acusado, porque é a mesma idade, a mesma escola, blá blá blá. Então, não deixa de ter um choque de identificação. Ele está estressado tanto que, naquele momento, assim, que ele está meio circulando, que toca o telefone, alguém fala alguma coisa, se ele está bem, tem uma coisa assim, ele está alteradíssimo, né? Então, policiais, de forma crônica, eles vivem picos de estresse, adrenalina, desestabilização, medo, né? Sim. Esses jovens, eles, nessa situação concreta, eles viveram um choque, né? Porque a situação saiu assim, meio do esperado, né? Sim. Tem uma tragédia acontecendo, e ao mesmo tempo tem angústia, tem medo, todo mundo tem talvez um pouco, aquela cena que sei lá o nome dele, mas acho que é Tommy, né? Sai pulando pela janela. Gente, aquilo é um pânico, o cara fez o que ninguém talvez fizesse, né? Talvez ficasse paralisado ali pensando como eu me livro e saiu correndo, né? Coisa mais idiota. Então tem medo, o luto que você pontuou agora, e as situações que são crônicas, do mesmo jeito que para os policiais, para eles, que são as situações do dia a dia na escola, um estresse imenso,
Sim. Aquela situação de Adam não querer ir para a escola por causa do bullying, olha que desgraça. Sim. Todo dia você tem que ir para casa, você inventa E que o pai percebe como mãe no primeiro momento, até ele fazer uma visita e entender que, tipo, bom, o buraco é mais embaixo. É mais complicado do que parece. E aí a questão dos familiares, tanto os familiares de Kate, que não aparecem, quanto de... Como é o nome dele? Essa é uma ausência importante. O Como Jamie. é o nome do assassino? Jamie. Tanto os familiares de Kate quanto de Jamie estão vivendo de formas diferentes lutos, né? E traumas, os dois, né? Então, a gente tem um monte de coisa aqui. Se a gente fosse, neste momento, fazer a anamnese de todos esses, a gente já tem um esboço de problemas que a gente teria que tratar para ajudar alguns desses elementos. Se a gente fosse trabalhar com os policiais, digamos que tem um programa na polícia e chama a gente para tratar policiais. O que a gente ia identificar, né, como de fundo, como uma coisa de paliativa, né, que reduzir estresse, trouxesse clareza, trazer empatia, descarregar essa adrenalina toda. Então, várias coisas que a gente poderia, por exemplo, se a gente fosse chamado pela escola, o que a gente ia fazer nós, pelo Deus me livre? Seria mais difícil ainda, pior do que com os policiais. Eu vou por um outro caminho, mas concordo com o seu. Assim, eu vou dar as minhas impressões do que vier, assim. E eu acho que eu colocaria uma outra questão, né? Que eu acho que tem essa dicotomia dos adultos, do mundo dos adultos, sejam eles policiais, professores, a família do Jamie, e os jovens, os estudantes todos, né? E para mim, tipo, o primeiro que vem limão siciliano para todo mundo, para dar um pouco de clareza, para dar um pouco de centramento, uma racionalidade mais saudável, sem essa, digamos assim, sem esse hiperfoco do Luke, né? Porque fez, não sei o quê. E aí ele não tem essa visão mais ampliada de, né? Tipo, um elemento importante, pelo menos até o segundo episódio da investigação, foi uma conversa com o próprio filho, em que o filho toma a iniciativa de conversar com o próprio pai. Uhum. Isso é muito interessante, né? Foi o filho que pediu, tipo, não, eu posso ter uma conversa privada com você? E joga uma real, tipo, pai, tem um outro elemento que você vai precisar considerar, não é um assassinato qualquer. Foi um jovem que cometeu, você precisa entender essa linguagem dos jovens, se você quiser entender o que aconteceu realmente, né? Não falou assim, mas assim, é o que você depreende de tudo. Então, tipo, limão siciliano para todo mundo. Porém, a camomila romana também, uma pela questão do choque, né? Porque realmente a camomila romana, ela lida com essa situação de choque, e eu gosto de uma fala da Marisa que ela tem sobre a camomila romana, da temperança, de meio que aceitar as coisas como elas são. E numa situação dessa, a gente fica, como dizem no Drag Race, a gente fica delusional, né? A gente fica completamente iludida, a gente entra numa negação, a gente entra numa defesa qualquer, em que a gente não acessa, eu não vou dizer a verdade, mas assim, a gente distorce os fatos, porque a gente está muito emocionalmente misturado ali. É claro que, numa certa medida, a gente fica mesmo, não tem jeito, somos seres humanos e estamos ali com emoção e razão, mas nessa equalização ali, nos mais diversos níveis, né? Então, a família tomada, né? Os policiais, de alguma forma, também ficam tomados, né? A escola também, né? Acho que pensando... Para os adultos, na sua linha aí, eu tô acompanhando, Sim, tá? tá. Para os adultos, eu acho que a gente precisa ver algo assim que traga a eles a autoridade positiva, pode ser talvez algo da linha das coníferas, não sei. Teria que ser uma Uma madeira. autoridade O positiva, cedro, por porque exemplo. eles estão, assim, geracionalmente falando até, né?
os adultos estão não se reconhecem como legítimos, autoridades legítimas perante os Então, filhos, que precisam e disso, eu né? acho que não é nem questão de não se reconhecer. Muitas vezes eles não querem estar nesse papel, mas é um papel que eles têm que Lamento não desempenhar. botar esse filho no mundo, né? Se É não quer ser pai, pai, não é seja. professor, é Pois uma é. autoridade ali. Então, assim, vai ter confronto. Em Sim, algum nível, você vai ter que se garantir, porque tudo bem, é realmente muito estressante, né? Mas em alguma situação, tipo, de bicho, não, o adulto na sala sou eu, exato. entendeu? Então, concordo com a questão das coníferas. Eu vejo cedro muito nessa situação, uma coisa de vestir uma certa serenidade, porque tá todo mundo ali muito. Tem uma certa voação, tem um certo desespero, tem uma certa negação mesmo, tipo de não querer uma ojeriza, tipo, né, né, ser o chefe dessa porra aqui, nem pensar, né, não quero, não quero isso pra mim. Mas é isso, tipo, né, É. não, é meio inevitável, assim. Eu tinha pensado também numa conífera, mas na verdade o que me veio foi o abeto. Uhum, Por causa de toda a situação de estresse, né? Porque o adulto ele vive sobre tensão, estresse, sim, preocupação, e às vezes deixa de estar presente com a mente ativa, assim, né? E, Vamos botar os e dois. então, assim, uhum, eu acho que o abeto traz essa presença, como posso dizer assim, você tá com a mente agitada, mas você tá presente, você tá é, focado, ele traz um foco, assim, né? Que nem você falou da clareza do limão, eu acho que ele complementa a ação aí para trazer para a presença, para trazer de volta, é, trazer para o equilíbrio, sim. né? Eu acho que as coníferas elas trazem além da coisa da autoridade, porque elas foram as primeiras plantas, né? Sim, são as mais antigas. As mais antigas, então elas trazem sim essa autoridade. E eu acho que E tem eu, uma outra questão das coníferas, eu acho que é a questão desse respiratório, né? Porque numa situação dessa, ninguém respira. Hum, hum. Então, pelo menos dá um pouco mais de gás para você se segurar nas situações que são realmente muito tensas, muito delicadas, muito difíceis, né? Gente, tá gravando? Tá Tá assim, gravando. Onde que a gente vê? lá em Para mim tem cima, um hein? quadradinho bem em cima, tá falando um 27,50. Nossa, eu não vejo. Não, Não, tudo bem, vamos em frente. Mas tá gravando sim, não se preocupe. O que mais? O luto, vamos pensar alguma coisa de luto. eu acho que as coníferas já entram aí, viu, junto, que eu, de um modo geral, particularmente, eu percebo que essas plantas elas transitam nas fases de transição, trazendo muito apoio, né? O cedro e o cipreste são os clássicos do luto, né? É, mas eu poria uma palma rosa, assim, para abrir uma energia. Porque para mim fica uma coisa assim, de que falta um pouco de coração, sabe? Eu pensei Hum. também em alguma coisa assim no campo das flores. Eu pensei na lavanda. Você trouxe palma rosa, já me revejo. É. Um Mas, po- cedro. mas a lavanda poderia ser, seria uma coisa assim de dar uma distendida, sabe? De dar uma coisa de delicadeza, de amenidade, sabe? Que a gente fica se sentindo muito ferido. E a lavanda tem essa questão de pele, né? De lidar com Uhum. ferimentos de pele, então também acho que também caberia. Mas eu acho que a palma rosa, acho que ela traz uma energia que normalmente a gente sufoca, sabe? Uma coisa de um quarto chakra que se permite a espalhar afeto, a espalhar amor, né? Amor na família, afeto dentro de contextos institucionais, seja escola, seja polícia, de não ficar uma coisa tão fria assim, a gente entende que as burocracias estão lá atuando, mas são seres humanos que estão ali, né, atuando. Então, para realmente dar uma coisa de uma humanidade mais sadia, né, dentro dessas interações. Eu botei as duas, tá, Rô? Uhum.
Até porque, como a gente vai ter o segundo episódio com os 2 episódios, né? A Sim, gente pode depois dar uma consolidada, pensar melhor, Sim, né? A gente pode alinhar no fim esse estudo de hoje com o próximo. É bom sim. deixar tudo registradinho. Uhum. eu acho até a gente deixar essa formulação para depois a gente melhorar mesmo, né? Até para não se estender tanto. A gente está quanto aí? 2 horas, e aí no próximo encontro serão o quê? Mais 2 horas de discussão. Aí fica uma live de 4 horas, que vai ter que Mas dividir. os episódios também duram 4 horas e digamos assim, é uma história complexa porque é uma história com desdobramento em várias subhistórias. É diferente, por exemplo, os outros filmes que a gente escolheu tinham claramente 2 ou 3 personagens principais e um tema de destaque, né? Essa série, ela vai demandar mais discussão mesmo, porque assim tem muitas coisas ali que estão envolvidas, né? Tipo, é o retrato dos nossos tempos, assim, pelo menos de uma É, parte deles. Então, não é uma discussão fácil e também não é uma discussão curta, né? exatamente. Eu concordo com Camila com essa preocupação com o tempo. Eu acho que a gente pode não se estender muito mais hoje, Sim, mas eu gostei muito do que a gente fez hoje. Eu Uhum. gostei. O relato que Rô trouxe foi muito importante para deixar todo mundo assim mais ou menos alinhado para pensar junto. Ele fez um relato muito detalhado, né? Ele trouxe pessoas, situações que vai lembrando, né? Porque às vezes a gente vê um negócio, depois a gente esquece algo importante até da narrativa sim, que a gente sim. assistiu. E aí a gente começou a problematizar as relações e passa para o tratamento. No Uhum. próximo, acho que a gente vai fazer a mesma coisa, com Sim, certeza. E aí, na hora que a gente for para o tratamento, a gente traz já isso aqui do jeito que está pronto. Tá. E a gente vai fazer longa também a próxima, sem dúvida. Porque é muita Sim, coisa, gente, é é muito. bastante. E é vale a pena a muito. gente aprofundar. Como a gente não tem comerciais, não tem nada, a gente pode se dar esse luxo, né? É uma coisa. Podemos. Eu gostei muito dessa conversa útil, assim, achei que foi, para Uhum. mim foi muito importante. Eu, inclusive, refleti mais sobre o que eu vi com a nossa troca. É. E eu acho que os outros 2 episódios vai ser mais ainda. Eu vou reassistir esses Eu 2 também. próximos, porque eu fiquei com a dúvida no último, numa questão que não ficou tão claro para mim, mas talvez se eu olhar com uma atenção diferente, dá para Tá, ir a gente discutir na próxima. ok. Então vamos só fechar aqui. A gente trouxe óleos que servem para todo mundo, que é limão siciliano, pela clareza e por sair do hiperfoco, camomila romana para o choque, trazer temperança, aceitar as coisas como elas são. No caso da autoridade saudável, eu coloquei as coníferas, a gente falou do cedro, do abeto, que traz serenidade, contra estresse, traz presença e foco. E, Rô também falou dessa necessidade do respirar concreto e simbólico, né, Rô? Que é essa coisa do abrir, né? Porque é Poder uma coisa tão trazer grande assim, espaço, né? né? É uma coisa muito grande. Grande. E a gente vai sendo tomado de muitas emoções, né? E é isso, tem uma coisa de um certo abandono que está permeando todo mundo, principalmente entre os jovens, né? É Sim. muito triste você saber que nessa situação assim, limite, você não tem com quem contar, né? Tipo, uma das cenas me cortou muito o coração o depoimento daquela menina com a professora, gente. Para mim foi assim, sabe? Não foi só uma coisa de perder a minha amiga, foi uma coisa assim, um tipo de devastação mesmo de referência, Sim. sabe? De perder uma igual, de uma coisa de uma fragilidade muito. E tudo bem, a professora ela fez lá o que pôde, ouviu, né? A menina acabou saindo, então a professora ela fez o que ela podia dentro daquela situação, né? Mas só para dizer assim o quanto é difícil da menina respirar, dessa professora respirar para dar o apoio que ela precisa, do quanto é difícil para os professores
estabelecerem ali os limites, e aí já me vem um outro óleo que acho que é importantíssimo aí, porque temos questão de bullying, capim-limão, gente. Capim-limão, porque assim, tem muita coisa não sendo dita, mas assim, algumas coisas que são ditas ou manifestas, elas são manifestas com um nível de agressividade tal, né? Que daí a gente percebe no bullying, né? Tipo, então, o jovem vira capacho para poder estar dentro das relações, dentro da instituição, dentro de uma vida escolar. Então, é uma questão de como estabelecer limites saudáveis dentro da relação entre os jovens, né? Esses professores dando também esses limites que são importantes, sabe? De realmente de não ser uma coisa que é só castradora, que é só uma coisa de, né, responder um grito contra o grito, tipo, não, né? Ou mesmo de dar a resposta para esse menino que fica fomentando conflito e que está ali, passa batido. Uhum. Ele passa Nesse batido. item do medo e do bullying, o medo. Me lembra aqui se o gerânio vai nesse campo. Acho que vai no campo do medo, né? Acho que poderia. Acho que poderia, sim, Eu né? estou viajando. Porque o Gerano ele remete muito a essa questão do feminino, e olha, né? No limite, temos aí, sei lá, um feminicídio. Você poderia ir por essa linha, né? Uhum. Então você tem uma questão do gênero do masculino e do feminino que estão ali muito mal equacionados, né? E a gente só tem, na verdade, assim, até o segundo episódio a gente não tem muita fração, mas quando você começa a falar de incel, né? Então e você conhece minimamente o que você sabe que tem uma distorção muito grande dessa coisa do que são os gêneros, de como eles deveriam se portar, né? De como você manifesta esses sentimentos entre garotos com garotas, né? Então, acho que o Gerânio seria importante porque ele abre essa. Ele fala de um. Para mim, ele fala de um feminino saudável, no mínimo, Uhum. né? Tem ali uma nota de coração também, tá muito próximo da rosa, então acho que gerânio cabe. Talvez um pré-diluído para começar, né? E um pouquinho mais de leve, mas cabe sim. Que mais, gente? Na hora que a gente estava pensando em adolescente, essa coisa do bullying, da comunicação agressiva, né? Em se tratando de comunicação com o outro, né? Eu tinha pensado no ylang, porque eu já usei uma mistura de capim-limão com ylang para uma pessoa que estava tendo comunicação agressiva com as pessoas em casa, e ela tinha essa coisa de também não querer ouvir o que o outro tem para dizer, sabe? Sim. E dar essa abertura para o outro. Então eu tinha usado essa mistura e deu muito certo. E aí eu penso sempre quando tem uma comunidade, pela planta também nascer várias florezinhas, uma do lado da outra em comunidade. Então eu penso também no ylang para essa coisa do bullying, da não comunicação, né, dos jovens. Me veio ele Eu também. joguei aqui no Google mesmo, Uhum. assim, óleo essencial para medo, para ver se Totorrinho. aparecia a bergamota. Não apareceu bergamota, não, mas lemongrass, desculpa, se apareceu gerânio. Apareceu bergamota, ylang e lemongrass. E laranja É. doce. Bergamota é um que cabe porque tá todo mundo ali muito fora do eixo, né? E É. fora que é isso, né? Acho que como sociedade, né, a gente fica muito frustrado com o que aparece aí, né? Tipo, realmente uma visão, a gente tem uma visão de humanidade, tipo, muito, muito ruim, tipo, alguma coisa deu de muito errado, né? Então, acho que acho que cabe realmente a Essas pesquisas bergamota. do Google, geralmente, eu não gosto, não. É, Mas o aí, Então, mas a tomilho, gente falando o de tomilho medo, eu já tenho um pouco de dúvida.
Então, mas aí Eu gosto de pegar os alfarrábios, porque tem as nossas anotações né, do estudo e tal. Eu Então, estou aqui com essa coisa do gerânio, que eu tenho quase certeza que tem uma especificidade que pode ir nessa coisa da coragem e do medo, mas eu não estou lembrando qual é a formulação, mas tudo bem. então, quando a gente fala em medo, para mim vem dois olhos, assim, que eu me lembro de falas da nossa querida professora, né? Tem o tomilho, que dá força e coragem e sustentação, né? E ela fala muito de uma outra planta que poucos usam, né? Que é o niaule, que ele traz sobre medos profundos que talvez sejam até irracionais, que possam causar reações, né, no nosso corpo, como pânico, por exemplo. E essa planta ela é usada para esses medos irracionais. É. E ajuda também na eu, respiração, né? sim, Vamos sim. parar, Maravilhoso. respirar, Eu, clarear. assim, eu até, tipo, respeito o Tomita, né? Mas assim, numa situação em que já tá todo mundo tão mexido, e o tomilho não é uma anonimidade, gente. Normalmente o tomilho timol, né? Eu só conheci uma pessoa que ama de paixão. O restante, normalmente, faz uma cara muito É feia. Então, verdade. acho que teria uma resistência muito grande. Teria que ser um PD assim, né? Uhum, A gente PD. teria. É um que teria que ir com calma. Eu acho que até dá para pôr, mas acho que não seria o primeiro que eu usaria. Eu acho que eu iria no Niauli, que acho que em termos aromáticos ele é mais. Ele é Maravilhoso. melhor Com certeza. mesmo. Muito bom. E o tomilho, eu acho que invoca essa resistência, assim, sabe? Eu acho que dá até um efeito contrário, assim. No Sabe, comum, eu- aromático. Eu acho engraçado essa coisa do tomilho com medo, porque a primeira vez que eu vi falar disso, eu fiquei assim, procurando justificativa, né? Química até, por que seria, né? É mais pelo simbolismo, né? Porque o tomilho ele era muito usado em Grécia e Roma como uma planta que os guerreiros utilizavam antes de ir para as batalhas, né? E tomilho vem de timo, que vem do órgão, mas timos, o radical dele é coragem. Então, até, digamos assim, é mais uma ligação, digamos assim, arquetípica do que propriamente de. Acho que uma mistura de tudo, né? Um arquétipo que daí você usa a propriedade e aí se tornou um símbolo, né? Olha, e tem outros óleos que podem ser trabalhados com o medo. Por exemplo, em adolescente, também dá certo cardamomo, que às vezes o medo da expressão Nossa, também muito dá bom, certo. boa lembrança. E para digerir essa situação toda também, que não é fácil. Exatamente. É muito Cardamomo pesado. é difícil de Boa digerir, né? lembrança. É... Nossa, peraí que fugiu. Tem uma outra planta que ia vir aqui na minha cabeça. Ah, outra planta que trabalha medo, na minha concepção e no meu uso, assim, que ele traz para mim uma sustentação. Quando a gente está sem chão, acho que essa é a palavra. Eu gosto muito de sândalo. Quando a Eu pensei autoconfiança está nele. bem tolhida, você está sem chão, eu acho que esse óleo, na minha concepção, traz também. Seria uma madeira, né, gente? Então a gente entra aí. É o óleo sagrado que traz essa conexão, né? Eu acho que é bem isso aí, que traz o chão, né? Que traz a Né? conexão. É, de É olhar para o muito alto, né? estudo. Eu tenho uma pergunta só para a gente concluir, né? Antes de concluir, que eu acho que era importante. Vocês acham que o sentimento, digamos assim, que é mais. Eu não vou dizer mais importante, mas assim, o principal sentimento dentro desses dois episódios seria o medo? Não, eu acho que o medo ele está restrito a alguns aspectos, mas não é o medo, não. Eu acho que tem tem uma desesperança, tem que não tem um só, né? Como a gente Sim, é um misto, né? você trouxe muito bem, você trouxe falta de clareza, choque, luto, medo,
Você trouxe assim uma lista. Eu acho que todos eles são muito importantes. O medo não é o mais importante, não. Não. Eu senti assim, assistindo a série como um todo, os que mais me ocorreu foi angústia. Me senti muito angustiada na série inteira e, ao mesmo tempo, um soco no estômago. E esse soco no estômago é tipo, como uma falta de poder, porque a gente estava lidando Uma com impotência. poderes, com impotência, exatamente, impotência. Eu me senti impotente em algumas situações, assim. Muito bom. Eu acho que isso traduz muito bem, viu? É um É. soco no É estômago, isso. aquela coisa assim, nossa, que isso? Como é isso? Você falou impotência, me veio. É, A impotência traduz muito bem, eu acho, o sentimento é, da gente assistindo, com todas as identificações que a gente tem, angústia total. é porque é alguma coisa que é muito maior, né? Porque não é alguma coisa, né? É como eu falei, é muito complexo e é alguma coisa que atravessa a vida de muitas pessoas, né? Tipo, assim, um menino que mata uma menina, não fica só circunscrito a eles e família, né? Tipo, é uma coisa que parece que desperta a gente um gatilho de reflexão e um monte de outras coisas, né? E que provavelmente foi a intenção de quem escreveu mesmo, né? Foi dirigido para isso. Então É, é isso. porque ele ficou chocado de ver que não eram fatos isolados, né? Que tem uma, assim, quase que um comportamento, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi falar que uma criança matou, eu nem processei direito, eu já era adulto, inclusive. Assim, aquilo me causou, assim, sabe assim, coisa que não se encaixa em lugar nenhum. Eu nunca tinha ouvido É, falar de uma criança causar morte de bicho, já vi, né, gente? E tem muita criança que tem uma crueldade horrorosa. Mas, assim, esse tipo de assassinato, eu já era adulto e eu fiquei, assim, muito chocada. E, de repente, isso vira um comportamento aprendido, né? E estimulado, porque tudo que a gente faz, quase tudo que a gente faz como sociedade, passa pela imitação, pela autorização coletiva ou não, né? Mas É passa. isso mesmo. É muito comum se dizer que quando acontece um determinado tipo de crime, depois acontecem outros semelhantes, né? sim, tem essa teoria de. Eu acho que são duas epidemias que acontecem, na verdade. Eu acho que tem essa coisa de imitação pelo exemplo, mas hoje, com essa questão de mídia, parece que o nosso interesse ele vai todo assim, e aí parece que, sabe, busca. Então, aí na busca a gente vai vendo outros acontecendo. Então, é um tema que não estava no nosso radar, e aí, de repente, tudo que acontece a partir daí, a gente vai tendo atenção, e mesmo coisas que estavam acontecendo um pouco antes também. Então, acho que são dois fenômenos que acabam acontecendo simultaneamente. É, mas esse fato do exemplo, é verdade, É, é até algo que se evita falar por conta do efeito que tem, né? mas também me veio uma outra discussão, agora eu não lembro a pessoa, mas ela estava falando da questão do suicídio, né? De que tem durante muito tempo se pensou exatamente isso, né? Mas também não falar também não é alguma coisa interessante, né? Eu acho que o interessante é a gente descobrir a medida em que a gente pode falar, né? O quê? Porque também a gente tem uma questão, por exemplo, que tipo de cobertura é feito? Que tipo de coisa, quando um crime acontece ou um suicídio acontece, que tipo de informação a gente vai realmente buscar? É uma informação sobre a pessoa? A gente está ali digamos assim, num consumismo meio sensacionalista. Então, acho que a coisa da informação, acho que depende. Acho que sim, a gente precisa
falar minimamente sobre, mas a gente também tem que estar consciente de como essa circulação de informações, esse debate, como isso está acontecendo também, porque se a gente está falando de uma certa epidemia que pode ser contida não sei o quê, a gente sabe que a informação ela ajuda também em muita coisa, né? Mas acho que também a gente precisa qualificar essa informação, esse diálogo, para que não seja pior, né? Ficar essa situação de que aconteceu um crime e depois desse crime se desdobrou uma onda de criminalidade. É isto. A gente para por aqui? Uhum. Paramos por aqui. Então, para quem ficou até o final da nossa discussão, a gente agradece a audiência. E esse debate ele continua no dia 24. Então, 24 até lá, de maio. De maio. É um sábado. E é um Isso. sábado. Tá joia. Então, Então, Gente, até no mesmo breve. horário, mas não no mesmo bate-canal, porque o Skype está sendo descontinuado e está tudo sendo migrado para o Microsoft Teams. Sim. Então, faremos a nossa primeira reunião de Teams gratuito. então tá bom. Então saímos, né? Beijos. Beijos. Beijos.